E hoje, atualmente, Emanuele, para quais doenças, principalmente, você acolhe esses pacientes? Quais são as principais características dos teus pacientes? Certo. Os pacientes me procuram com queixa de dor crônica, ansiedade, depressão Tá. e algumas doenças autoimunes, mas o principal é a dor crônica, ansiedade, depressão e síndrome metabólica, né? Porque eu trato bastante pacientes que pensam e que desejam trabalhar para emagrecimento. Tá. Então, hoje esses são é o meu público maior. E nesses três, bom, dor crônica a gente conhece bastante Uhum. o poder analgésico da cannabis. Queria que você, se você pudesse falar um pouquinho de como a cannabis atua nessas duas, na Da ansiedade, que ansiedade. é uma questão que acho que pós-pandemia também as pessoas ficaram mais ansiosas, mais depressivas algumas, e na questão metabólica. Eu conversei com uma médica apenas até hoje que falou bastante do poder da cannabis em auxiliar no emagrecimento. Sim, a doutora Paula, Ela né? mesma, Doutora doutora Paula Vinha. Palavinha. Queria que você pudesse falar um pouco também sobre isso. Bom, dentro da dor crônica, não sei se você já faz essa associação. O paciente que tem dor crônica, ele é ansioso e ele é deprimido. Então, a analogia que eu posso trazer é que o CBD, ele neutraliza os comandos, os impulsos nervosos. Então, ele não tem a capacidade de ser psicotrópico, mas ele tem a capacidade de modular os impulsos. Então, o paciente que é muito ansioso, ele está geralmente preocupado, ou ele está com muita dor, ou ele tem alguma ferida que não consegue resolver. Então, eu trato isso de uma forma mais ampla. Então, o canabidiol dá para ele a percepção de que ele precisa resolver um problema, tá? Tá. Então, a cannabis, ela atua no sistema nervoso fazendo uma eu explico assim, ele freia os impulsos. Então, ele atua diminuindo aquela explosão. Então, imagina na epilepsia, há um curto-circuito, certo? Sim. Então, quando eu coloco fitocannabinoides, específico CBD, ele meio que alinha essa condução e aí os impulsos que eu tenho, da mesma forma, os mesmos estresses, eles já não são tão explosivos, porque agora eu tenho um veículo de condução mais alinhado, plano, porque ele tem a capacidade de responder nos receptores e de frear os receptores pós-sinápticos. Então, ele modula essa impulsividade. Eu falo que pacientes meus, eles começam a entender a resposta como uma plenitude. Então, existe o mundo pegando fogo, não mudou nada no meio, na rotina, mas ele começa a encarar de forma diferente. Porque agora ele tem neurotransmissores de alegria, de prazer, ele não fica mais deprimido, consigo controlar inclusive os níveis de cortisol. Então o CBD ele age modulando essa ansiedade justamente porque ele equilibra, ele Tá. faz a homeostase que a gente Homeostase. chama. E os teus pacientes, atualmente, quando vão atrás de você, já é porque sabem que você faz essa prescrição? Ou você apresenta ao longo da jornada com eles? E como é que tem sido para eles também a possibilidade de ter o tratamento com cannabis? Atualmente, os que vêm já sabem que eu trabalho com cannabis. Tá. E como eu também trabalho com longevidade, alguns ainda chegam e não sabem. Mas a maioria, doutor, eu quero tratamento com canabidiol para dor, para ansiedade, para depressão, quero porque eu estou fazendo esporte, estou com dor. Enfim, então eu explico, eu entendo o que eles querem, que é o CBD, que é o produto full espectro que seja. Mas na minha prática, eu entendo que a cannabis ela não é a primeira entrada, não é a primeira alternativa. Na medicina integrativa, a gente tem que limpar o terreno biológico. Imagina, eu tenho que limpar os receptores CB1 e CB2. Tenho que limpar todos os receptores do meu organismo para que esses fitocannabinoides respondam a médio e longo prazo da mesma forma. Sim, sim. E aí, quando você fala, por exemplo, para esses que são mais idosos atualmente, ainda tem resistência ou eles são bastante tranquilos ao receber essa informação e esse tipo de terapia? Por incrível que pareça, eles já vêm tranquilos. Eles já vêm porque os filhos já falaram e porque eles estão cansados, frustrados de tanta medicação que eles tomam e não tem resultado. E efeito colateral Muito também. efeito colateral, porque ficam apáticos, o intestino fica ruim, não tem uma boa digestão e perdem realmente a alegria de viver. Recentemente eu atendi uma senhora que ela veio por questões de dor crônica, insônia, ela toma mais de 10 medicamentos. Nossa. E a ansiedade voltada para a expectativa. Ela me falou justamente, como vários já falaram, essa é minha última esperança. Porque a filha, uma conhecida dela estava tomando cannabis, ela é do ABC, essa paciente. E ela acha que ela também pode ser beneficiada, porque essa
a conhecida estava tomando e a dor crônica dela mudou. Bom, os resultados imagino que na sua grande maioria são bastante positivos. Eu acompanho um pouco do seu dia a dia no seu Instagram. Importante também quem quiser conhecer a doutora Emanuele. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre um método de tratamento que você desenvolveu, né? Que é o AMICE. Verdade. Queria que você pudesse falar um pouco assim no que ele consiste e o quanto que eventualmente a cannabis pode ser um aliado desse processo. Desde lá que eu trabalhei com a Carol, a gente via que a necessidade de implementar mudanças de hábito era a primeira coisa antes de fazer qualquer tratamento no paciente. E como é que eu ia falar para um paciente, principalmente um idoso, que ele tinha que mudar a alimentação, que ele tinha que fazer atividade física, que ele tinha que trabalhar a espiritualidade, que ele tinha que fazer uso de suplementos? Para ele é muita mudança. E para qualquer pessoa hoje, né, a mudança de hábito se torna um pouco difícil e um empecilho. E aí eu, trabalhando muito assim, essa questão mais espiritual minha, eu falei, como é que vai fazer tudo isso ficar fácil? Parecer fácil, e aí eu desenvolvi o AMICE, que cada letrinha tem um significado. Então, o A é do alimento, então não é só o alimento físico, é o que você alimenta a sua alma, sabe? O que você alimenta as suas emoções. O M é de movimento, então a máquina humana está em constante movimento. A medicina integrativa, ela é um movimento, ela não é uma medicina estática, parada. O S de suplementos, o E de espiritualidade, o S de suplementos e o último E é de estresse, então gestão do estresse. Então eu compilo tudo isso de uma forma que vai unir o corpo, a alma e o espírito desse paciente. E a cannabis, ela tem, assim, depende da abertura que o paciente me dá, eu consigo entrar muito mais na parte espiritual também. E aí ajudar ele a entender que a cannabis, ela não é a cura, mas ela vai dar permissão para melhorar os seus sentidos, a sua conexão e entender a sua dor. Por exemplo, uma paciente minha com dor crônica de 27 anos, ela falou que desde os 7 ela sente dor. Nossa, bem jovem. Como desde os 7 uma criança sente dor de cabeça sem saber? E já tinha um tempo de consulta, eu fui e perguntei para ela o que aconteceu, ou o que estava acontecendo com você antes dos 7 anos. Que acontecimento teve? Aí lá, doutora, eu fui sequestrada com o meu pai. Sequestraram a gente, tinha 6 anos, o carro. Não fizeram nenhum mal, mas foi um episódio que eu consigo lembrar, assim, fielmente, de todos os detalhes. E eu fiquei com muito medo, fiquei muito magoada, porque o meu pai não conseguiu me proteger, enfim. E desde então, essa menina começou a ter dor. E aí eu falei, você já levou isso pro seu psiquiatra, enfim, pro seu psicólogo? Não levou. Mas entende a profundidade que o método dá? Então ele me faz ter essa abertura com os pacientes, porque a medicina integrativa eu tenho que ir na causa. Se eu só prescrever CBD para essa paciente, ou com THC, eu não vou conseguir entender ainda a dimensão da causa, ela não vai conseguir identificar isso, e talvez melhore um tempo, mas aí depois volte. Então, a minha missão como médica integrativa e a minha visão é ir investigar a causa. Então, com o AMICE eu vejo o alimento, o movimento, a espiritualidade, o uso de suplementos e a gestão do estresse para que haja esse efeito completo. Essa terapia de reposição hormonal bioidêntica, ela tem conexão também com o AMICE ou é algo paralelo? É complementar. Como a cannabis ela é uma ferramenta, a terapia de reposição hormonal também são ferramentas que a gente usa. Então, a gente fala que é o arsenal médico, certo? Então, imagina-se que quando nós estamos com 18, 20 anos, a gente está no auge hormonal. A gente está com muita energia, a pele está mais viçosa, a gente tem tudo. E quando vai entrando nas 35, 40 anos, tudo começa a ficar mais difícil, né? Até a questão de depressão tem relacionado com questão hormonal. Hoje a gente já sabe que a cannabis tem relação com o estradiol, o nosso hormônio, que está muito mais presente na mulher, mas é importantíssimo também para o homem. Então eu correlaciono. Então, por exemplo, pacientes hoje que vêm para tratamento com terapia de reposição hormonal, eu inicio com a terapia, ok, e aí eu vejo que sempre precisa complementar, aí eu alinho e ajusto o sistema endocannabinoide, com os fitocannabinoides. E vice-versa também, pacientes que vêm buscar a cannabis como terapia principal, aí inicio e tudo mais, e depois eu venho em complemento. Porque é um complemento então não há com o problema outro. algum em poder seguir com os dois tratamentos, Não, pelo contrário. Pelo contrário, é só ajuste de dose e aí é ver aquelas questões mesmo de contraindicação absoluta, pacientes que têm esquizofrenia, pacientes que têm aversão realmente, que histórico de dependência, enfim. Tá. Uma dúvida muito frequente aqui, eu converso, claro, com muitos médicos que já são
habilitados, que já estudaram sobre o tema e que já prescrevem com alguma frequência nos seus consultórios os produtos à base de cannabis. Mas você sabe, assim como eu, quem tem uma um amplo leque de médicos que ou desconhece ou olha torto. Como é que é com os colegas para você hoje essa perspectiva de eu vou tentar estudar, como você lá atrás, como a Nocete foi para você, por exemplo, lá atrás, você hoje tem algum caminho que você orienta esses médicos que têm interesse em poder avançar com cannabis? Eu oriento, sim. Inclusive tem um curso EAD, que eu também sou coordenadora, que são as aulas dos cursos da SICMED. Então, é Cannabis Online. É um curso muito legal, que tem desde o início do sistema endocannabinoide, desde como faz as escolhas dos produtos, enfim, até os estudos de caso, mesa redonda, discutem vários casos, dos 2 SICMEDs que teve. Então, tem aulas internacionais, eu sempre trago essa oportunidade, mas eu também me ofereço, tá? Eu me ofereço a ajudar, a tirar dúvida, assim como a Carol, ela foi um livro aberto nessa questão de cannabis. Eu acho que conhecimento a gente não fecha, a gente não nega, a gente explica. Então, até meus pacientes eu falo, doutora, mas o meu médico é contra. Eu recebo muito isso. Aí chamam, agendam a consulta, falam para o médico deles, depois eles desistem porque os médicos falaram que não tem evidência, que não quer que faça. Imagina. Eu falei, médico não é Deus. A gente está aqui para aprender, para estudar e para trazer as opções para o paciente. O paciente, ele decide. A gente mostra as opções, as possibilidades. Então, hoje eu e a Emanuela, inclusive, se algum médico tiver interesse de bater um papo, de conversar, de que está com dificuldade, eu ensino, eu ajudo, eu participo, eu gosto de cuidar, de ver o resultado para o paciente e para esses médicos. E o teu sentimento é que essa é uma terapia que tem evoluído bastante também no universo dos médicos ou que ainda encontra muitas resistências? Ainda encontra resistências. Ainda encontra médicos que olham assim com o olho torto, mas eu não ligo, sabe? Eu vejo mesmo a questão dos resultados, não discuto, não sou uma pessoa de ficar discutindo, de querer provar, entrando em debates, não. Eu resolvo os meus pacientes que procuram. Agora, os médicos que vêm, aí sim, aí eu mostro estudos, aí eu peço para entrar nas associações e participar dos eventos, e aí sim eles começam a entender, uau, então existe o mundo endocannabinoide. Perdendo, né? Exato, a gente sabe que a cannabis, ela veio para mostrar essa pontinha do iceberg, que é o sistema endocannabinoide. Hoje a gente já sabe que existe o sistema endocannabinoide estendido, que é muito além de só fazer conexões do sistema nervoso, intestino, imunidade. É tudo. Imagina que todas as células do nosso corpo têm uma membrana celular lipídica de gordura e que ali acontece todas as mudanças, todas as conexões do sistema endocannabinoide. Aí você vai falar que não é bom? Que não vai ter função? Que é mentira isso? A gente tem alguns números que avançam significativamente a cada ano a quantidade de médicos que procuram se informar, mas é claro que aí fica uma cobrança, né, para que as universidades também possam tratar desse tema já durante o curso de graduação, para que pelo menos eles possam ter algum tipo de informação sobre isso, né, algo que talvez possa fazer com que mude um pouco desse cenário. Com certeza, sabe por quê? Porque existe uma visão dentro da classe médica, eu chamo de arrogância. Se não tem evidência científica, não presta. Se você não fez uma residência, não presta. Se você não tem artigos publicados, também não presta. Não tem. Então, assim, mas qual que é a minha função? A minha função não é cuidar do paciente? A minha função não é dar resultado para o paciente? Ou a minha função é só pesquisar e ficar... Então, hoje eu me coloco na frente como uma médica que cuida, que resolve dos pacientes. Tem os perfis diferentes dos médicos que estudam, claro. Eu vou lá, pego o estudo. Mas, assim, tem que parar um pouco, sabe, disso, desse até porque ego. Também as evidências de consultório também, elas têm as evidências práticas, clínicas, exato. Ela também tem que ser colocada em consideração. E é sobre isso que eu quero falar com você, assim, eu já abro o programa falando sobre a lei estadual que inclui os medicamentos à base de cannabis no SUS aqui em São Paulo. Foi uma grande inovação que nós conseguimos trazer para cá. Hoje tem vários estados replicando o que acontece aqui, mas ainda está muito aquém do que a gente gostaria. E o principal desafio nosso é a inclusão de novas patologias
a serem atendidas pelo SUS. Sim. Atualmente, Manoel, a gente está atendendo aqui as epilepsias refratárias, principalmente, né? As síndromes raras, bem raras. Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Queria que você pudesse falar o que você pensa sobre a lei, se é uma evolução, até porque a nossa ideia é poder democratizar o acesso a esses produtos, e também se tivesse que nos ajudar, que nos orientar um caminho para uma patologia que não poderia ficar de fora, para onde você iria? Primeiramente, essa lei já é um grande avanço, e eu acredito que todo início é difícil, até porque para a gente dar mais valor e para a gente realmente pesquisar e entender e ver que a cannabis ela é uma terapia séria, não é uma panaceia, como eu falo. E sem sombra de dúvidas, eu acho que a dor crônica e o autismo, por quê? A dor crônica ela caminha junto com outras patologias, como eu disse, ansiedade, depressão, alterações gastrointestinais. A dor crônica. E o autismo, devido ao aumento, né, do diagnóstico, da incidência de pessoas com autismo. Então, eu vejo que essas duas frentes seriam, assim, importantes e imprescindíveis para estar sendo beneficiado por essa lei também. Que bom saber, porque são duas condições que nós já trouxemos, tratamos. A gente tem várias sociedades especializadas num grupo de trabalho que regulamenta a lei. Eu confesso para você que, assim, na maioria das sociedades especializadas também a gente enfrenta bastante resistência. Imagino. A dor crônica quase entrou na primeira fase da lei, aí depois, assim, com muitos ajustes, tiraram da primeira fase e a gente tem aqui apertado bastante para poder garantir.